Entenda que quando você faz alguém desejar sua presença, querer estar perto de você, despertando esse sentimento de saudades, você consegue direcionar para que vocês tenham um momento futuro, tá? Para que a pessoa veja o futuro com você. Só que existe o pior modo de todos de matar as saudades. Sabe qual é? Vou citar aqui alguns exemplos, não o pior, os piores, tá? Primeiro, parar a sua vida. Quando você para a sua vida e fica girando o seu mundo em torno de alguém. Isso é terrível, tá? Jamais faça isso, porque você mata as possibilidades de saudade, de que haja saudade ali. Beleza? Outra forma também é quando você é sufocante. Você se torna sufocante sobre alguém. Sabe? Sendo grudentinho, grudentinha, sufocando a pessoa. Isso também mata as possibilidades da pessoa sentir saudades de você. Além disso, você deve criar aquela dinâmica em que faça sentido que vocês tenham um novo momento. Sem ficar se colocando para baixo ou se desesperando pela pessoa. Então, essas são as formas de você criar saudades, de fazer com que alguém sinta saudades, sinta a sua falta. Por quê? Quando você deixa de fazer isso aqui, para de matar a sua chance, por exemplo, tendo esse tipo de comportamento, parando sua vida, agindo com dependência emocional, enfim, a pessoa começa a perceber que algo diferente está acontecendo na sua postura. Mas, algo que a gente vai ver, inclusive lá dentro do Códigos das Saudades, é que não é apenas se afastar e ter essa parte da comunicação e da postura. É importante que você tenha também o outro conjunto. E qual é o outro conjunto? O outro conjunto tem a ver com a sua capacidade de se comunicar, de acessar sentimentos, desejos e emoções mais profundas de alguém que você deseja em sua vida. Então, observa que quando você conversa com alguém presencialmente ou online, à distância, enfim, existem alguns tipos de comunicação que vão fazendo essa pessoa meio que querer mais distância, querer se afastar de você. São os gatilhos de repulsão. Então, não adianta você ter um tipo de comunicação em que vai tornando a conversa e os contatos entre vocês desinteressantes. E aí entra um princípio básico, tá? Para que você possa utilizar essas 5 frases para fazer alguém sentir saudades de você. Que é esse princípio aqui. Eu vou escrever para ficar mais claro para você, que é o seguinte. Esse princípio, ele é fundamental, que é isso aqui, ó. Palavras criam emoções. Esse que é o princípio fundamental para que você possa utilizar, ficou meio arriscado aqui, mas deu para entender, para que você possa utilizar essas 5 frases. Como assim? Vamos lá, deixa eu te explicar. As palavras que você utiliza, as frases que você utiliza, a comunicação que você utiliza, tem a capacidade de pintar como se fosse uma tela a mente de alguém. E aí a pessoa começa a ter determinados sentimentos, emoções, memórias despertadas com base na sua comunicação. Só que algumas pessoas compreendem isso aqui que a gente está conversando, que palavras criam emoções, só que essas pessoas elas não são capazes de olhar para uma segunda camada. Sabe qual é a segunda camada? O que eu disse? Palavras criam, coloque aí nos comentários, emoções. Só que não são só emoções positivas. Criam também emoções bloqueadoras, que vão disparando aqueles gatilhos de repulsão. Por exemplo, cobranças, cobrar a atenção da pessoa, por exemplo, ser carente, não dar espaço, ter uma comunicação tóxica. Tudo isso faz com que você vá criando bloqueios e mais bloqueios emocionais. E aí faz com que a pessoa se afaste, se distancie de você, tendo essa atitude. E aí você não consegue entender o que está acontecendo. Parece que as palavras certas fogem, você não consegue encontrar essas palavras. E assim a pessoa continua te ignorando, às vezes por horas, por dias, sem responder suas mensagens, sem conversar com você, e esse sentimento de saudades não acontece. A pessoa dando respostas curtas, sem se envolver na conversa, às vezes vai lá, te bloqueia, nem quer mais falar com você, jogando sua autoestima, sua autoconfiança, seu autocontrole, seu amor próprio lá para baixo. Então, entenda que é triste olhar para esse tipo de situação e não compreender o que está de fato acontecendo. Então, hoje a gente vai conversar sobre como
que você resolve isso, que é utilizando essa comunicação de poder. Utilizando essa comunicação que fala com essa camada mais profunda, com sentimentos, desejos, memórias, acessando até mesmo sonhos mais profundos de alguém que você quer em sua vida. Porque com a comunicação certa, com as atitudes certas, você vai criando de volta e resgatando emoções que farão sentido para que a pessoa queira a sua presença e não a sua ausência, acessando esses desejos e sentimentos mais profundos, sem nada de viver na superfície, usando essa comunicação de poder. Por quê? Agora você compreendeu o que é que deve ser feito, o poder das palavras, que palavras realmente são capazes de criar emoções, tanto para o bem quanto para o que é tóxico, destrutivo, mas tem 5 regrinhas simples para alguém sentir sua falta, tá? Para alguém sentir saudades de você, sentir a sua falta, tem 5 regrinhas simples. Anota essas cinco regras e aí a gente vai para as frases, tá? Você que ainda está na dúvida, não se inscreveu no treinamento Códigos das Saudades, as portas vão se fechar para o lote 1, tá? Corre lá, link na descrição, nos stories e destaques. Última chamada, última chance para entrar no lote 1, beleza? Então vamos lá, 5 regras que você deve ter atenção para fazer alguém sentir saudades. Primeira é aquela que eu já tinha falado, dê o prazer da sua ausência. Você tem que se afastar e tem que fazer contato também, tá? Então, dê o prazer da sua ausência, essa é a primeira regra. Se afasta, não deixa se vencer pela carência, pela insegurança, pelos medos, beleza? Segunda regra, reforço intermitente. O que é esse reforço intermitente? É você usar contraste emocional, presença e ausência, contato e afastamento, interesse e desinteresse. Você vai ter esse tipo de comunicação em que a pessoa passa por uma espécie de montanha-russa de emoções, certo? Segunda regra. Aquela comunicação que você vai só interesse, 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 ou então a outra que você só se afasta também, desinteresse e desinteresse, esses dois tipos de comunicação aqui acabam não sendo positivos, tá? E tendem a não trazer resultados também, beleza? Essa é a segunda regra. A terceira relação, ela tem que ser gradativa. Você vai se aproximar pouco a pouco, de uma forma gradativa. Então você vai se aproximar gradativamente, passando por baixo do radar, se comunicando de uma forma indireta, passando por baixo do radar e nessa comunicação indireta e gradativa, aos poucos. Beleza? Essa é a nossa terceira regra. Quarta regra, na sua comunicação você deve plantar sementes emocionais. O que a gente vai conversar aqui, de plantar essas sementes da saudade, abrir esse baú secreto, essa caixa secreta de sentimentos, emoções, memórias de alguém em relação a você, de saudades, e fazer com que a pessoa tenha esses sentimentos de saudades em relação a você, é algo que vai partir de você. Plantar as sementes e fazer o que tem que ser feito. Beleza? Essa é a quarta. E quinta, mude as emoções de alguém e as decisões mudam. Muitas vezes você tem a seguinte dúvida: peraí, como é que eu faço para mudar a decisão de alguém? A pior forma de fazer isso é tentar convencer a pessoa de uma forma racional. Você tem que trazer uma comunicação que é emocional e vai pouco a pouco fazendo com que a pessoa se abra novamente para você. Então, não adianta você tentar convencer a pessoa. Você tem que mudar as emoções. Fazer com que a pessoa sinta saudades, queira a sua presença, é uma mudança de percepção. Beleza? Então, sempre observa, quando você quer fazer com que alguém sinta saudades, essas cinco regras, porque senão você vai acabar não colhendo resultados e depois vai ficar em dúvida. Peraí, o que será que aconteceu?